Próxima pergunta. Paulo Machado, Minas Gerais. Fui contratado para fazer uma averbação de obra nova e nunca fiz. Você poderia me ajudar? Sou arquiteto. Paulão, obra nova. Nossa, como eu adoro obra nova. Aquele cheirinho de casa nova, aquele cliente entrando naquela casa novinha, recém-pintada, uma maravilha. Mas, algumas considerações. Obra nova. Paulão, você não fala, mas essa pessoa que ele contratou é o dono do imóvel? Foi ele mesmo que construiu? Ou ele está construindo para revender? Então você precisa fazer uma análise disso daí, certo? Por quê? Se ele está fazendo essa casa para revender e ele tem e esse imóvel se enquadra, por exemplo, dentro do Casa Verde e Amarelo, você precisa orientar ele que esse imóvel precisa ter alguns requisitos. A metragem vai influenciar porque influencia no preço e o preço determina se esse imóvel vai poder ser vendido pelo programa ou não, por exemplo. Mas vamos nos ater nesse momento, porque sua pergunta não fala, então ela ficou um tanto quanto aberta. Mas, Paulo, vamos nos ater à sua pergunta, a averbação de obra nova. Qual é a primeira coisa que o arquiteto e engenheiro, quando recebe seu cliente, ele solicita a averbação de obra nova, você tem que fazer? E aí eu puxo a sardinha para onde? Para o meu lado, para a área jurídica. Primeira coisa, escritura, caba velho. Primeira coisa que você precisa olhar. Ah, aquela escritura velha, empoeirada que ele tinha quando ele comprou o lote. Não. Você vai pedir atualização da certidão de inteiro teor do imóvel. Certidão de inteiro teor e já pede a negativa de ônus. Certidão de inteiro teor é o documento que vai vir descrevendo de forma clara, de forma precisa, a atual situação possessória e jurídica do lote. Se você está falando na averbação de obra nova, presumo que seu cliente ele tinha um lote urbanizado, então o que ele tem hoje em mãos é uma escritura de um lote. Primeiro ponto que você como profissional essencial, você é arquiteto, você precisa fazer. Análise de viabilidade jurídica. Certidão de inteiro teor atualizada, para a maioria esmagadora dos órgãos, certidão de inteiro teor e negativa de ônus só tem validade de 30 dias, certo? E ela vai dizer se consta alguma alienação, se tem alguma hipoteca, se tem alguma discussão sobre a posse, sobre a propriedade desse lote. Então, Paulo, pega a certidão. Pegou a certidão, analisou, não, olha, tá tudo certo, a posse está bem definida, a propriedade está bem definida, não tem nenhum tipo de alienação, realmente está no nome aqui de quem esse cliente está dizendo, beleza, pronto. Próximo passo agora, certidão de inteiro teor, ok. Um ponto que muito arquiteto e muito engenheiro não faz, vistoria. Tem arquiteto e engenheiro que pega a documentação, não sai nem do escritório. Nada errado com isso. Nada errado com isso. Só que nesse Brasil de meu Deus, eu já vi muito pepino. Eu já vi arquiteto, já passei por isso, arquiteto, engenheiro, faz aquela regularização do imóvel meramente teórica, o que é isso? Só olhando documentação. Não vai no local, tem lote que está uma coisa na escritura, quando você vai ver lá na prática, a medida está errada. Tem lote que teve invasão, certo? Então, próximo passo. Conselho aqui nem café, toma quem quer e quando é de graça é melhor ainda. Vistoria. Vai no local fazer a vistoria. Leva a trena, caba velho. Mede o terreno. Verifica, analisa se o que está ali escrito está condizente. Você já pensou se esse cliente chega para você, pede a averbação de obra nova e quando você faz a vistoria, você percebe que as medidas não estão batendo com o que está na certidão de inteiro teor, você acabou de ganhar uma outra coisa para fazer. Retificação diária, por exemplo. Seu cliente vai ter que lhe pagar mais, é um serviço que não estava previsto. Arquiteto e engenheiro que não faz vistoria, ele tanto pode se complicar na hora da execução do seu serviço, como ele pode também deixar de ganhar. As oportunidades acontecem para quem corre atrás. Então, eu faria vistoria. Certidão ok, vistoria ok.
você vai entrar agora com o projeto arquitetônico do imóvel. Não é isso? Beleza. Pô, Tiago, eu estou falando obra nova, então essa casa já está construída. Né? Não teve que pedir alvará para construir, já está construída. Vistoria. A vistoria, aí é que a vistoria ela é indispensável mesmo. No primeiro exemplo que eu lhe dei, tenho que me expressar melhor, eu imaginei um lote vazio e você vai ter que construir. Mas você, na sua pergunta, realmente está falando a averbação de obra nova. Então, essa obra provavelmente já está construída. Vai no local, faz a vistoria, monta o seu croquis, com base nas medidas, você faz os seus projetos estruturais, básicos, arquitetônicos, conforme as necessidades que o seu município vai exigir, que a prefeitura que você trabalha vai exigir, certo? Projetos montados, RRT emitida, cliente pagou, você vai apresentar esse projeto com requisição. A maioria das prefeituras exige uma requisição, que essa requisição seja assinada, de obra nova. Eu, fulano de tal, estou solicitando, requisitando a averbação de obra tal, no local tal de minha propriedade. A prefeitura, por sua vez, e falar de prefeitura, na maioria das vezes, é algo que dá dor de cabeça. Prefeitura é complicado. São mais de 5.560 e tantos municípios. Então, são mais de 5.560 prefeituras. 5.560 possibilidades de dar errado. Por que eu falo de dar errado? Varia muito. Nesse Brasil, que é um país de dimensões continentais, tem prefeitura que pede uma coisa, tem prefeitura que não pede outra coisa. Você, como arquiteto, na cidade que você vai atuar, você precisa fazer seu dever de casa. Você precisa conhecer o que é que essa prefeitura pede. Essa prefeitura tem plano diretor? Quais são as leis que ela vai se apegar mais na hora da análise técnica jurídica? Isso precisa ficar, Paulão, bem claro para você, certo? Analisou a documentação, fez a sua vistoria, fez seus projetos. Mas na própria confecção desse projeto, você tem que estar atento. Atento ao quê, Tiago? A bendita da prefeitura. Muito arquiteto vai e coloca um projeto, eu tenho um modelo aqui de planta, veja que legal, vai e coloca, mas ele não se atenta para aqueles recursos, aquelas medidas, aquelas exigências, tudo isso precisa ser levado em consideração. Então, arquiteto, você já está aqui antenado com como é que aquele município trabalha, quais são as leis que ele exige mais, o que é que ele vai te exigir, beleza, coloca seu projeto, aguarda a vistoria da prefeitura e essa devida aprovação. Veja que, via de regra, regularização de imóvel no Brasil tem dois caminhos. Qual é o correto? Antes de construir, dá entrada no alvará de construção. Na prática, o que a gente vê muito? Construtor que não dá entrada no alvará, faz a casa do jeito que quer e bem entende, e depois é que dá entrada na prefeitura. O problema é sério, o problema existe, mas você vai pular a etapa. Não teve alvará, você vai pedir o habites e vai direto para buscar essa averbação da obra nova. Aí é que tá. Tem prefeitura que não vai lhe dar habites, vai lhe dar uma certidão de existência predial. É como se essa prefeitura dissesse, olha, meu amigo, você tinha que ter feito certo, você tinha que ter pedido alvará, feito a casa, para depois vir com habites. Você não fez isso, né? Não recolheu os impostos lá no começo, você fez a casa do jeito que você quer e agora você quer o habites? Beleza, vou gerar uma taxa, alguns municípios, acredite, gera até multa, vou gerar uma taxa, você vai pagar, eu não vou lhe dar um habites, vou lhe dar uma certidão de existência predial, mas, juridicamente falando, tem o mesmo valor do que o habites, certo? O cartório vai aceitar aquele documento válido, perfeito? Então, depois que a prefeitura dá ok, você consegue ou o habites ou a certidão de existência predial, qual é o próximo passo? Cadastramento na Receita Federal, onde você vai emitir a antiga matrícula SEI, que hoje recebe o nome de CNO. Veja, ele pagou a certidão, seu cliente pagou a certidão do TTU no primeiro momento. Já pagou para dar entrada na prefeitura.
Já pagou as taxas referentes à emissão. E agora ele vai ter que pagar o quê? O governo, recolhimento do INSS. Claro que tem alguns critérios aí, quantos metros quadrados. Eu não vou discutir aqui agora critérios de isenção, critérios de confecção, não é o caso, para não ficar muito extenso. Mas eu estou tentando aqui, Paulo, lhe dar uma visão geral. Desde o atendimento no seu escritório, onde você vai ter a primeira conversa, você tem que pedir essa documentação atualizada, você tem que ter esse olhar clínico para ver essa certidão de inteiro teor. Depois, você já tem que estar antenado com o que pede a prefeitura. Você vai confeccionar o seu projeto com base no que essa prefeitura está pedindo, certo? E bola para frente, Receita Federal. Beleza. E aí o que eu estava falando, tem arquiteto que não faz a mínima ideia de como confeccionar o CNO para o seu cliente. E aí ele tem o seguinte caminho. O arquiteto não faz, o arquiteto poderia fazer e receber por isso, é um serviço que você está prestando. Ou esse cliente vai quebrar a cabeça para tentar fazer sozinho, ou ele vai procurar alguém na cidade que faça, como um despachante imobiliário, por exemplo. Certo? Então, é o que eu digo. Qualifique-se, aprenda. Prefeitura ok, Receita Federal ok. Aí agora você vai no cartório, pega as taxas para fazer essa averbação. O cliente efetua o pagamento, o cartório faz a averbação e está aí a averbação de obra nova. Beleza?